Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos examinando o capítulo 2, Lei de Adoração. Neste vídeo, damos continuidade ao tema A Prece, iniciado no vídeo anterior. Trata-se de duas questões apresentadas por Allan Kardec aos espíritos superiores sobre este tema. A primeira pergunta, a de número 663, é a seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A respeito da resignação, é uma postura que adotamos ante as dificuldades que não podemos desviar. Estamos numa prova que não tem possibilidade de modificar em nossa vida. Uma prova qualquer de enfrentamento, de dificuldades. Se é assim, é preciso enfrentá-la com coragem, até por obediência à vontade misericordiosa de Deus, que nos oferece a prova para justamente nos proporcionar, caso a enfrentemos com sucesso, proporcionar avanço espiritual, progresso espiritual. Daí a necessidade de resignação. Muito bem, porque se a gente se revolta, perdemos a oportunidade de vencer as tendências íntimas que nos levam a rejeitar a prova. Tendências íntimas que estão ligadas aos nossos maus instintos, que precisam ser superados. Muito bem, prosseguindo. A prece traz para junto de nós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Essa questão é muito curiosa, porque nós podemos enfrentar a mesma dificuldade sofrendo mais ou sofrendo menos. Depende de como nós encaramos a dificuldade. Quais as considerações que nós acolhemos em nós, se de revolta ou de uma resignação serena e corajosa. Viver a experiência com revolta nos traz grande sofrimento. É uma questão de ponto de vista. Muito bem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Veja que, ao enfrentar a prova que nós não podemos evitar, nós temos coragem, então, mediante a prece, com a ajuda dos bons espíritos, de enfrentá-la. Então, é uma iniciativa que nos leva a proporcionar um crescimento da nossa individualidade perante a vida, sem transferir responsabilidade, essas coisas todas. É um crescimento espiritual. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Quer dizer, assumir a responsabilidade pela vida e não reclamar. Enfrentar corajosamente
fazer preces, pedir a Deus o amparo, os bons espíritos vêm em nosso socorro quando a oração é bem feita. Isso nos levanta a coragem, a serenidade e a confiança, e tudo transcorre de maneira mais suave. Prosseguindo. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Nós sempre julgamos nossas dificuldades, nossos enfrentamentos do nosso ponto de vista pessoal, diante das circunstâncias momentâneas da nossa vida. Não temos ainda este costume de olhar a vida sob um ângulo mais amplo, no tempo e no espaço. Além disso, respondem os espíritos, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Esses lembretes fazem com que nós não entremos em revolta, analisando friamente a situação da prova que nos ocorre. Às vezes nós mesmos é que a provocamos. É preciso reconhecer. Isto é sinal de humildade. E a humildade faz com que nós venhamos a vencer os impulsos de natureza material que nascem através da nossa emoção. Muito bem. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Nós sempre atribuímos ao acaso, sempre nos desviamos da bondade e da misericórdia de Deus. Muitas vezes também, prosseguem os espíritos, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Deus nos ampara dessa maneira. Além de nos proporcionar oportunidade de vencer na prova, estabelece em nós uma coragem própria, uma autonomia diante da vida. Este é o objetivo. Quando nós viemos a enfrentar tudo com a serenidade da coragem, da resignação, da obediência a Deus, vencendo os maus instintos, isso tudo vai fazer com que nós venhamos a viver nas vidas, encarnações, com autonomia, até que um dia nós possamos viver absolutamente confiantes, serenos e seguros, o que hoje não ocorre. A pergunta seguinte, a de número 664, é a seguinte: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas, as preces, o poder de abrandar a justiça de Deus? Eu vou ler novamente essa pergunta, porque nós sempre temos situações a respeito de entes queridos que muitas vezes desencarnaram, faleceram. Então vamos ver novamente a pergunta, para ficar bem clara
a situação. Será útil oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Vamos ver a resposta dos espíritos. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então veja que nas duas perguntas há uma questão central. A primeira, a prece que por nós fizermos pode mudar a natureza? Não muda, mas a nossa postura de enfrentamento fica mais confiante, mais serena, e o enfrentamento mais fácil. Os bons espíritos, através da oração, vêm em nosso socorro. Aqui, quando nós oramos por um espírito sofredor, não é? Pelos mortos em geral, pode fazer com que abrande a justiça de Deus a respeito dessas pessoas, desses espíritos desencarnados? Não, mas alivia e há um refrigério na alma da pessoa. Isso já é grande coisa. O que proporciona às pessoas? Mais coragem, mais confiança na situação em que se encontra no mundo espiritual. Então, me permita, eu vou ler novamente a resposta. Veja que há dois benefícios quando se ora pelos mortos. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta um alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele por quem ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Não é pouca coisa. Muito bem, prosseguindo. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Então, quando há este alívio, este refrigério, a pessoa se sente estimulada ao arrependimento. O que é? A mudança de propósitos. Estando mesmo desencarnado, que tenha feito o mal, enfim. E esta oração que lhe proporciona alívio e refrigério favorece a disposição íntima da pessoa em reconhecer a bondade de Deus e, portanto, levá-la ao arrependimento de seus pecados, como se pode dizer. Isto é uma mudança extraordinária no rumo da vida espiritual dessa pessoa. É uma mudança de paradigma. Antes eu ia para um lado, tinha certas intenções, certas buscas, agora eu mudo mediante a oração, que alivia e refrigera a alma. Não é pouca coisa, não é? E o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. A mesma ideia de eu adotar a vida em minhas mãos. A autonomia que foi falada na questão anterior. Isso não é pouco, meus amigos. Olha só, continuando. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, no caso do arrependimento, desejo e tal, e
Esse, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer e consolar, e dar-lhe esperanças. É uma mudança inteiramente na alma dessa pessoa. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos deste modo que culpados vos tornaríeis se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então é preciso dizer também, quando nós fazemos prece pelos outros, seja desencarnado ou não, nós estamos exercitando um valor extraordinário chamado caridade. Benevolência para com todos é um ato de benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias, não vamos julgar a pessoa pelos erros que cometeu. A vida é isso. A pessoa escolhe um caminho, erra, entende que errou, levanta, continua. Essa é a questão. Então, a prece que façamos aos outros é um ato de caridade. E nós, então, crescemos espiritualmente, consolidando em nós passos na direção do reino dos céus. Aí está. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda com o tema a prece, na sua terceira e última parte, para depois prosseguir com outros assuntos. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.